A história começa em uma sala pouca iluminada, enquanto o protagonista lentamente recupera a consciência. Diante dele, uma garota, aparentemente desacordada ou morta, jaz em um círculo mágico vermelho-sangue, rodeado por velas. Ele se pergunta o que aconteceu, e então, olha ao redor de forma frenética. Ao ver caixões e inscrições de sangue no chão, fica se perguntando onde está. Nesse momento, flashes de memória começam a retornar, e ele se lembra de um caminhão descendo a estrada. O protagonista estava a caminho do hospital quando morreu e, possivelmente, reencarnou. Logo, a garota chama pelo nome dele. O protagonista pergunta se ela acabou de chamá-lo de Lux, e ela confirma, ainda incapaz de acreditar. Lux agarra a garota com força, perguntando se ela tem certeza. A garota, surpresa com a proximidade repentina dele, o chama. Lux rapidamente procurou um espelho, e, quando finalmente o encontrou, suas dúvidas foram confirmadas. Não podia acreditar. Tinha se tornado Lux Eldia de Blasphane. Entrou em pânico ao pensar nisso, achando que era a pior situação possível. Blaze Fantasy, aquele era o jogo do qual ele tinha ficado mais viciado na vida. Então, Lux olhou para um mapa pendurado na parede, vendo o reino de Hogland e o território de Zeldia. Enquanto estava imerso em pensamentos, a garota ainda amarrada perguntou se ele estava bem. De repente, Lux começou a olhar para o mapa do nada. Enquanto isso, ele chegou a uma conclusão. Não havia dúvidas, aquilo era exatamente como aparece no cenário oficial do livro. A garota ficou confusa enquanto Lux caminhava de um lado para o outro pelo cômodo. Ele o havia lido tantas vezes que estava gastou. O livro era grosso, e ele pagou uma quantia cara, 6,8 ienes por ele. Ele sempre jogava Blaze Fantasy, também conhecido como Blasphane. Lá, o objetivo do jogador era aumentar a simpatia pelas heroínas que ele perseguia. Havia uma parte escolar, onde o jogador buscava alcançar um final feliz. Também havia uma parte de batalha, que envolvia cooperar com as heroínas para derrotar o Rei Demônio. Era um RPG de ação muito popular. De fato, Lux estava sendo reencarnado em Blasphane. Justamente então, ele pensou em Lyria Scarlet e como ela estava indo. A garota perguntou se ele estava se referindo à princesa. Então ela lhe informou que estava indo bem. Ele então perguntou sobre Elisa e Claire, o que fez a garota pensar que ele estava listando nomes de mulheres. De repente, ela brincou com ele, dizendo que ele estava apaixonado por elas. E ele nem se incomodou em negar. Ele afirmou que realmente estava, e que amava todas elas, sem que a garota soubesse. Ele pretendia dizer isso como um fã, mas ela já ficara perplexa com o pensamento. Como a garota ficou estranha com ele, Lux pensou em encontrar as meninas pessoalmente, agora que havia sido reencarnado. Ele começou a relembrar o enredo do jogo, e permaneceu alheio ao olhar da garota. Por fim, ele voltou à realidade. Perguntou o que ela estava fazendo. Ela gritou de repente, lembrando-o de que ele havia feito isso com ela. Essa garota é Morga, a empregada em treinamento da família Zeldia. Lux entrou em pânico, sem lembrar de nenhuma das suas alegações. Acontece que, antes de sua reencarnação, seu personagem queria invocar um demônio, e Morga foi a sacrificada infeliz. Lux esqueceu desses eventos, pois foi reencarnado abruptamente. Lux Zeldia era um chefe intermediário em Blasphane. Em uma palavra, era odiado. Justamente então, Lux anunciou que abandonariam a invocação do demônio e limpariam o local. Ele desamarrou Morga, pedindo desculpas por tê-la arrastado junto. Ele achava que ela odiava isso, mas Morga disse que não. Como ela poderia odiar algo que a permitiu pular o trabalho? Lux gaguejou, lutando para acreditar na lógica dela. Os dois rapidamente começaram a limpar a bagunça que Lux havia provocado. No meio de tudo isso, Lux perguntou a si mesmo o que deveria fazer agora. Nesse momento, uma criada entrou na sala, dizendo a Morga para limpar o salão principal. Ela gaguejou ao ver Lux. Então ele pediu desculpas por ter assustado e por ter usado Morga também. A criada gaguejou enquanto evitava o olhar dele. No entanto, quando ela acidentalmente olhou para o rosto de Lux, começou a gritar, achando que ele era o filho do olho maligno. Lux ficou momentaneamente atônito, e antes que percebesse, a criada começou a correr em direção à porta. Morga pediu que ela esperasse, mas a criada continuou a correr. Percebendo o silêncio de Lux, Morga tentou tranquilizá-lo. Contudo,
Ele manteve a compostura, dizendo que entendia a criada. De fato, o olho maligno era desprezado neste mundo. Há centenas de anos, o rei demônio do passado também nasceu com um olho maligno. O medo do olho maligno estava tão enraizado na memória das pessoas que virou folclore. Disse que uma criança com olho maligno trazia desastres ao país. A mãe de Lux se suicidou logo após dar à luz, e seu pai o tratava como se não existisse, isso tudo por ele ser filho do olho maligno. E por isso o caráter de Lux ficou desordenado, e ele ficou obcecado em invocar demônios. Alguns anos depois, ele realmente revivenciou a alma do rei demônio. Posteriormente, foi seduzido pela alma do rei demônio, após ser forçado a lutar contra o herói por um longo tempo. No final, Lux foi morto, e não havia nenhuma rota em que seu personagem sobrevivesse. Tudo seguiu o plano do rei demônio. Então, o rei demônio pegou o olho maligno do corpo de Lux e fez uma revivescência completa. Isso significava que, enquanto Lux tivesse aquele olho maligno, ele seria alvo das forças do rei demônio. Mesmo tendo finalmente sido reencarnado no mundo de Blasphon, talvez estivesse destinado a morrer afinal, Brogar reencarnou apenas por uma morte rápida. Lux foi consumido por pensamentos horríveis, seus medos se projetando em seus olhos. De repente, sua mente voltou a Morga, que o informou que a criada era nova. Lux disse que não se importava. Mas Morga continuou, dizendo que a cidade natal da nova criada foi destruída por demônios. Então, ela tinha mais medo do olho maligno do que qualquer outra pessoa. Lux conhecia tudo isso muito bem. De repente, estrelas começaram a oscilar em seus olhos, e antes que percebesse, foi nocauteado. A última coisa que ouviu foi Morga chamando pelo seu nome. Mais tarde naquela noite, Lux recuperou a consciência. Ele argumentou que estava apenas um pouco cansado, mas Morga insistiu que ele deveria descansar. Ela começou a alimentá-lo, mas Lux a tranquilizou dizendo que podia comer sozinho. De repente, ele perguntou a Morga se ela não tinha medo de seu olho maligno. O que a confundiu porque ele fez essa pergunta agora. Ela admitiu que tinha ficado com medo no começo. Mas mesmo que fosse chamado de olho maligno, era inofensivo. Por causa disso, ela se acostumou. Agora ela só sentia que cuidava de seu irmãozinho egoísta. Ela sorriu, dizendo que era assim que ela se sentia. Lux se emocionou com seu comentário. Então perguntou brincando se ele era o irmãozinho. Morga confirmou que era, já que ela era mais velha que ele. Naquela noite, Lux deitou-se na cama, com a mente ainda ocupada com pensamentos sobre seu olho maligno. Naquele momento, ele se virou para encarar a mesa de cabeceira, onde viu um pedaço de papel escondido em um livro. Ele o puxou, e viu uma lista de desejos, algo que o Lux original deve ter escrito. Lá, ele leu que queria se vingar daqueles que subestimaram seus olhos. Justamente então, descobriu que o Lux original também queria ser reconhecido pelo pai. Acima de tudo, ele queria ser feliz. Lux levantou a mão perto do olho, ficando em silêncio enquanto compreendia o que tinha lido. Depois, fechou os olhos. Ele havia decidido. No dia seguinte, Morga ficou desesperada, porque Lux queria ir ao campo de treinamento. Ela lhe lembrou que no ano passado, ele desistiu após alguns minutos, algo que impressionou até mesmo Lux. Então, ele flexionou seus braços magricelos, percebendo que seu físico falava por si. Além disso, fazia sentido que Lux, no jogo, também fosse um espadachim fraco. No entanto, ele já havia tomado sua decisão. Então, exigiu que Morga o levasse ao campo de treinamento. Sem alternativa, Morga fez o que foi pedido. No campo de treinamento, um grupo de jovens se reunia, treinando para se tornarem espadachins habilidosos. Morga perguntou o que exatamente ele planejava fazer. E Lux respondeu que ia usar seu olhar do mal. Morga ficou confusa. Então, ele explicou que queria tentar algo. Pensando bem no jogo, Lux realmente não sabia como usar completamente seu olhar do mal. Contudo, essa versão de Lux sabia, o olhar de maldade não era apenas para assustar as outras pessoas. De repente, ele fechou os olhos. E depois, os abriu com uma imensa concentração. Foi incrível como ele conseguiu ver e sentir os movimentos do soldado. Era como se eles estivessem se infiltrando em seu corpo. Enquanto continuava testando sua habilidade, Morga de repente o informou que era hora de voltar. Ele ficou confuso, pois eles tinham acabado de chegar.
De repente, percebeu que o sol já estava se pondo, o que significava que seu plano poderia dar certo. Lux permaneceu nos campos de treino pelo resto da semana. Um soldado percebeu que ele tinha ido lá todos os dias, enquanto o outro apontou que ele só ficava observando. De repente, alguém se aproximou de Lux, perguntando se não era a hora dele fazer um pouco de exercício. Lux não o percebeu de jeito nenhum, mas tentou manter a compostura e perguntou quem era o estranho. Era Joris, o comandante. Lux ficou nervoso ao olhar para Joris, percebendo que ele parecia bastante forte. Joris se abaixou para ficar no mesmo nível de Lux, perguntando se ele queria ser orientado. De repente, Lux perguntou se ele iria lutar contra ele, o que de alguma forma deixou o velho desconcertado. Lux orgulhosamente afirmou que queria testar sua força. Enquanto isso, Morga ficou ansioso com a ingenuidade de Lux. Joris foi um antigo capitão dos Cavaleiros Reais, até que algo aconteceu. É possível perceber sua força nos soldados. Foi então que Joris virou as costas para Lux, dizendo que permitiria esse teste. No entanto, ele não assumiria a responsabilidade pelos ferimentos de Lux. Logo depois, os dois foram até a arena, levando suas próprias espadas. Os soldados assistiam, incapazes de acreditar que aquele jovem estivesse participando de uma batalha simulada com o comandante. Eles se perguntavam o que Lux estava pensando, mas permaneciam em silêncio e observavam. Antes do início da batalha, Lux respirou fundo. Morga, por outro lado, chamou a atenção de Lux por sua imprudência. Enquanto isso, Joris mantinha uma expressão séria, mandando o jovem guerreiro dar tudo de si. De repente, Lux levantou sua espada, dizendo a Joris que aceitava o desafio. Ele então saiu correndo de seu lugar, fazendo movimentos rápidos demais para o olho humano. Morga ficou chocado. Assim como os espectadores, ficaram se perguntando o que havia com seus movimentos. Lux deslizou a lâmina, encontrando a espada de Joris com força surpreendente. O velho ficou pasmo, reconhecendo a técnica de espada de Lux. Era aquela que ele tinha aprendido nos Cavaleiros Reais, e certamente tinha passado para seu soldadósio. Então, ele perguntou a Lux se ele tinha aprendido apenas assistindo. Acontece que o olho maligno possuía várias habilidades poderosas, e uma delas era o olho maligno de observação, que tinha sido aprimorado ao máximo. Esgrima e feitiços podiam ser copiados simplesmente olhando, como se fosse uma habilidade de trapaça. E assim a batalha continuou, ambos sem recuar. Os espectadores não conseguiam acreditar que Lux estivesse enfrentando Joris de igual para igual. De repente Lux conseguiu se liberar da luta, tentando recuperar o fôlego. Ele planejava usar o corte de poder. Um movimento que confundia os espectadores, era uma habilidade básica, afinal. No entanto, Joris não baixou a guarda, prevendo que Lux não usaria apenas o corte de poder sozinho. Uma quantidade extraordinária de energia mágica, a verdadeira essência do olho maligno, estava impregnada nela. Enquanto isso, Lux mobilizou toda a energia que ainda lhe restava. Ser morto e ter seu olho maligno roubado pelo Rei do Mal ressuscitado, era algo que ele nunca permitiria que acontecesse. Ele destruiria a história original. Claro, não haveria vilões, chefes intermediários, nada. Se pudesse fazer isso, evitaria a ressurreição do Rei Demônio e estabilizaria seu mundo. Todo o restante seria o romance pacífico entre heróis e heroínas, e ele assistiria tudo de longe. De repente, ele percebeu que isso o tornaria um personagem de mob, mas ainda assim, seria ótimo. No entanto, para isso, precisava ficar mais forte. Ele usaria seu olho maligno a seu favor. De repente, agarrou sua espada e assumiu sua postura. Correu em direção a Joris e atacou, fazendo o velho ajoelhar-se ao receber o impacto. Com a espada balançando no ar, Lux declarou que se tornaria um fã de mob e que protegeria a todos. Com determinação no coração, ele resistiria ao seu destino, enquanto Joris mantinha sua postura com calma e confiança, Joris permaneceu imóvel enquanto Lux segurava sua espada, claramente recuperando o fôlego. Foi então que o momento da derrota atingiu Lux, fazendo-o cair no chão e gritar de dor. Ele sentia seu corpo inteiro dolorido, fazendo-se perguntar que tipo de técnica havia acabado de receber. De repente, Joris se aproximou dele, dizendo que simplesmente bloqueou o ataque. Lux tremeu ao pensar nisso e perguntou como o velho havia conseguido. Joris admitiu
que Lux imitava perfeitamente os movimentos de seu soldado, mas seu corpo era diferente do de um soldado treinado regularmente. Em outras palavras, o jovem havia ultrapassado os limites do seu corpo, e não conseguiu suportar. Lux estremeceu, reconhecendo o fato. O homem tentou enfrentar o chefe sozinho, com um personagem de nível 1. Ele se levantou lentamente, pedindo desculpas a Joris pelo incidente anterior. No entanto, deixou claro que realmente queria ficar mais forte. Perguntou a Joris se ele não se importava, mas antes que pudesse terminar, o velho já disse que sim. Eles começariam a construir o corpo bem treinado de Lux do zero. Lux agradeceu a Joris e ele pediu para ser cuidado. Vários dias depois, Joris continuou com seu dever de treinar os soldados. Ordenou que eles fizessem mais 20 voltas. Fazendo os soldados reclamarem do treinamento infernal, eles lutaram para recuperar o fôlego, alegando que não aguentavam mais. Um soldado perguntou a Lux se ele conseguiria acompanhar. Mas ele não respondeu, e apenas continuou praticando suas habilidades com a espada, melhorando tanto que os soldados o elogiaram por isso. Joris, ouvindo a conversa, ficou convencido de que aquilo não era apenas treinamento. Por causa disso, mandou os soldados fazerem 100 golpes, chocando a todos. Enquanto isso, Lux sorriu de lado. Sabendo da intenção de Joris por trás disso. As habilidades podiam lidar com o olhar maligno, e ele só precisava melhorar a resistência. Um corpo bem treinado o excitava. Com isso, Lux passou o dia inteiro melhorando seu físico. No dia seguinte, ele estava deitado na cama com dores pulsantes por todo o corpo. Joris disse que ele tinha dores musculares severas, enquanto Morga contou a Lux que ele tinha se esforçado demais. Afinal, ele tinha ficado preso por muito tempo. Lux, por outro lado, estava fora de si, e só tinha alucinações de ter um corpo treinado. Então, Joris disse a Morga que o colocasse de volta nos treinos assim que estivesse melhor. Por ora, o descanso era necessário, pois também fazia parte do treinamento. Naquela noite, enquanto Lux deitava na cama, pensou em como só faltavam 5 anos para o início do jogo principal. No entanto, ele tinha começado a trilhar um caminho diferente do Lux original. O olho do mal definitivamente seria alvo, e nada do que acontecesse seria uma surpresa. Também havia a possibilidade de que o culto de revivificação do Rei Demônio fizesse algum movimento. Parecia que tornar-se um personagem comum de multidão não seria fácil. Além disso, ele ainda precisava se preocupar com um evento importante que se aproximava antes do início do jogo. Não podia perder nenhum momento. No dia seguinte, Morga procurou por toda a mansão por Lux. Perguntou à outra criada se ela o tinha visto, e finalmente recebeu uma resposta. Ele estava ocupado em seu escritório, lendo sobre magia negra. Morga de repente entrou na sala carregando uma bandeja com petiscos. No entanto, ela acidentalmente perdeu o equilíbrio, fazendo a bandeja voar. Antes que ela pudesse aterrissar, Lux usou sua magia para desacelerar tudo. Para a surpresa de Morga, Lux deu prioridade apenas à bandeja de comida, permitindo que ela caísse no chão. Ela servia lanches e era sujeita à lei de Newton. Após o incidente, Morga apontou que ele estava estudando magia. Lux explicou que queria usar o tempo de forma eficaz enquanto seu corpo se recuperava. Entretanto, algo o incomodava, então Morga perguntou se havia algum problema. Lux compartilhou que só conseguia usar magia negra, o que levou Morga a perguntar qual era o problema. Lux queria usar magia mais impressionante, mas tudo o que podia fazer era suporte e principalmente debuffs. Ao ouvir isso, Morga lembrou que ele tinha sorte por poder usar qualquer magia. Isso tocou Lux, que percebeu que ela não era uma das sortudas. Morga então lembrou de que normalmente as pessoas não podem usar magia, e ela sentia ciúmes disso. Depois, ela recordou que havia uma Aya Sênior que podia usar magia do vento, e parecia conveniente para secar roupas. Realmente, era útil na vida diária. De repente, Lux mudou sua perspectiva, pensando que não valia a pena desejar o que não podia ter. Ele decidiria se concentrar na magia negra a partir de agora. Justamente, naquele momento. Ele lhe falou para Morga que seu estilo de luta envolvia enfraquecer o inimigo enquanto usava uma espada. Morga ficou empolgada ao ouvir isso e se ofereceu para ajudá-lo. Lux continuou estudando, desfrutando silenciosamente de um momento tranquilo com chá e sanduíches. Ele elogiou os sanduíches por estarem deliciosos,
fazendo Morga sorrir com orgulho por tê-los feito. Ele agradeceu a ela por isso, e ela riu timidamente. No entanto, agradecer a ela não foi suficiente, e ele tinha um presente para ela. De repente, Lux usou seu feitiço de imitation, usando magia negra para replicar qualquer coisa. Normalmente, seria necessário observar o original por um longo período, mas, com a superobservação do olho maligno, isso ficou fácil. Para a surpresa de Morga, um sanduíche se formou sob o selo da mão de Lux. Entretanto, sua fascinação se transformou em horror quando a forma final do sanduíche foi revelada. Era completamente preto. Aquilo tinha história. Lux ficou envergonhado ao ver como havia ficado. Ele deveria ter os materiais preparados, mas os fez com sua mana. Morga percebeu que o sanduíche estava desmoronando, então Lux explicou que era assim que aconteceria se ele convertesse sua mana em material. Como esperado, não era muito útil. Se sua mana acabasse, ela desapareceria. Foi então que ele percebeu que o material feito com mana não era perfeito. Isso fez questionar a possibilidade de replicar algo feito puramente de mana. Ele estava profundamente pensativo, tentando juntar as informações, enquanto permanecia concentrado, não percebeu que Morga lhe chamava com preocupação. Foi nesse momento que ele voltou à realidade, e afirmou que seu plano talvez funcionasse. Perguntou a Morga onde estava a criada que sabia usar magia do vento, e ela respondeu que ela poderia estar na cozinha. Morga perguntou se ele ia lá, e Lux confirmou que sim. Ela se perguntou preocupada o que deveria fazer com o sanduíche preto, mas Lux estava ocupado demais com seus planos para sequer responder. Enquanto ela ficava sozinha na sala, olhou para o sanduíche preto, intrigada com o que deveria fazer com um presente tão peculiar. Os dias de Lux de pesquisa mágica e treinamento básico continuaram. Finalmente ele estava forte o suficiente para retornar aos campos de treinamento. Tinha passado um tempo, e ele estava empolgado para uma batalha de verdade. Pouco depois, Joris anunciou o início da luta, fazendo com que Lux e seu oponente atacassem simultaneamente. Suas espadas colidiram, e eles deram tudo o que tinham com ferocidade. O soldado pediu desculpas ao jovem mestre, dizendo que não iria se segurar. Lux sorriu de volta, dizendo que também daria tudo de si. Nesse momento, ele recuou rapidamente, realizando um backflip com uma velocidade impressionante. Ele ficou surpreso com suas próprias ações. Percebendo que seu corpo tinha se movido exatamente como tinha imaginado, ele não estava sequer sem fôlego, nem se sentia cansado. Sorrindo, sabia que era o resultado de treinamento e de um corpo bem treinado. Para seu choque, o soldado de repente balançou sua espada. Elogiando seus movimentos, por sorte, Lux voltou à realidade para se defender. O soldado admitiu que não podia competir com Lux em termos de habilidade, mas ainda tinha vantagem em força. Lux foi forçado a se ajoelhar sob o peso do ataque do soldado. E sabia que precisava criar uma distância. Nesse momento, Joris chamou por Lux, perguntando se aquilo era tudo que ele tinha. Lembrou ao jovem que seu potencial estava muito além do que ele estava mostrando. Lux pensou consigo mesmo que não estava se segurando. Mas se fosse confiar na palavra de Joris, então iria tentar. Ele repentinamente recuou, criando uma distância entre ele e o soldado. O soldado permaneceu firme, lembrando de que não venceria apenas fugindo. Então, em uma explosão de energia, Lux ativou uma invocação de imitação, uma técnica que lhe permitia replicar uma tempestade por imitação, com o olho maligno potencializando sua percepção. Ele imitou as forças de uma tempestade furiosa. Canalizando essa visão, liberou um ciclone mortal devastador. O vento uivava pelo campo de batalha, e o soldado rangeu os dentes contra a pressão. Apesar de sua força, acabou sendo dominado, caindo ao chão em derrota. Joris declarou o fim da luta, encerrando o combate. O soldado afirmou que era forte demais e se rendeu. Depois disso, o soldado disse a Lux que ele poderia ser um espadachim mágico, mas o jovem se recusou a acreditar nisso. O soldado então admitiu que ele e os outros não teriam chance contra ele. Lux compartilhou que sempre quis tentar, mas ficou feliz por ter funcionado. O soldado elogiou seu talento, o que também era assustador. Quando a tensão diminuiu, Joris se aproximou de Lux, perguntando se não era injusto usar magia. Lux, sem jeito, admitiu que realmente era. Justamente naquele momento,
Joris riu, e disse que brincava, acrescentando que era aceitável em um combate de verdade. Acima de tudo, os movimentos de Lux eram fruto de seu esforço duro. Lux ficou boquiaberto, tocado pelas palavras de Joris. Os outros soldados também o elogiaram, dizendo que ele estava indo bem por sobreviver a um treinamento tão infernal. Lux riu de forma constrangedora, embora soubesse bem lá no fundo que quase tinha morrido. Justamente quando o soldado que era seu oponente puxou seu cabelo, fazendo-o soltar uma risada. Uma coisa era certa: o plano do personagem secundário tinha avançado. Enquanto eles saíam, Lux se perguntou se havia adquirido algum poder para proteger o olho maligno. Nesse momento, Joris pediu a atenção de todos. Anunciando um programa ainda mais rígido para o dia seguinte, a simples ideia de tudo aquilo deixou todos horrorizados. Para ser um personagem secundário observando pelas heroínas enquanto protegia seu olho maligno, Lux passou por um treinamento rigoroso em esgrima. Ele sacrificou o sono para estudar magia. E os resultados o deixaram com aparência de visivelmente desgastado. Morg ficou horrorizada ao ver o estado em que ele se encontrava. Lux perguntou o que havia de errado, pois estava ocupado pesquisando magia. Morg simplesmente confirmou sua afirmação. E, em seguida, desejou boa sorte a ele. Mais tarde naquela noite, o jantar foi servido. E Lux teve certeza de que oraria antes de comer. No entanto, assim que terminou, não perdeu tempo e devorou tudo ao seu alcance. Alimentou-se bem e reconheceu sua vida plena, bastante diferente da anterior. Depois, voltou-se para as criadas, agradecendo-as por prepararem alimentos tão deliciosos. No entanto, elas pareciam mais assustadas do que satisfeitas com seu agradecimento. Percebendo a tensão, Lux se perguntou o que estaria acontecendo com aquela atmosfera. Morg franziu a testa enquanto se aproximava dele, informando que ele era o responsável pela reação delas. Ele não conseguia se livrar de sua imagem excêntrica, o que apenas confundia Lux. No passado, ele usava toda a oportunidade para associar essa característica a algo maligno. Quando via carne, sacrificava para invocar um demônio. Ele também desenhou um círculo mágico usando ketchup e criou uma boneca de voodoo com um pedaço de pão. Este homem aqui está lançando feitiços com um sanduíche do Subway. Lux deu um tapa na testa ao ouvir essas histórias, perguntando-se o que mais ele tinha feito no passado. Agora, esse era o resultado de suas ações, que de alguma forma evocava uma sensação familiar. Em sua vida passada, seus colegas de classe olhavam para ele daquele jeitão. Ele costumava estar doente e não ia à escola com frequência. Sempre que ia, era observado. Acontece que ele e o verdadeiro tinham situações bastante semelhantes, Lux com seu olho maligno e ele com sua doença. Justamente naquele momento, Lux tentou expulsar as memórias de sua mente, sem saber que estava assustando as empregadas com os gestos que fazia. Mais tarde, enquanto Morga e Lux caminhavam pelos corredores, ela lhe disse que todas as empregadas ainda tinham um forte preconceito contra ele. Lux não se importou, pois já estava acostumado a receber olhares assim. De repente ele percebeu que Morga ficou quieta, então perguntou o que havia de errado. Ela admitiu estar frustrada, sabendo que Lux tentava mudar a si mesmo, mas ninguém tinha percebido. Lux ficou surpreso. E então, agradeceu a ela. Contudo, lembrou que levaria tempo para recuperar a confiança das empregadas. Morga permaneceu firme, dizendo que não levaria tempo algum. Lux perguntou o que ela quis dizer. E então, comentou que seria difícil fazer as pessoas entenderem ele. Morga argumentou que não era complicado. E então apontou para ele, dizendo que a aparência dele era a culpa. Ele não tinha uma aparência boa, o que deixou Lux boquiaberto. Morga acrescentou que ele tinha um olhar tão suspeito que as pessoas confundiam e achavam que ele era exatamente como costumava ser. Ele era estranho, assustador e também não parecia estar limpo. Lux começou a se magoar com as palavras dela, então a confrontou por ser direta demais. Ele mencionou que tomava banho todos os dias e perguntou se a visão que tinham de Lux realmente era tão importante assim. Acreditava que o que importava era o eu interior. Morga odiava ter que dizer isso, mas achava que ele parecia um capanga do rei demônio. Parecia que seu objetivo de ser um personagem de fundo agora poderia estar em risco. De repente, ele pensou no Lux original, fazendo-o entrar em pânico. Ele se ajoelhou no chão,
Implorando para que Morgan fizesse alguma coisa, Morgan não decepcionou, dizendo para ele deixar por sua conta lá. Mais tarde naquele dia, Melon, a líder de moda da família Zeldia, cuidou de Lux. Ela perguntou qual era o seu pedido, e ele respondeu que queria mudar sua aparência. Ela se inclinou mais perto, perguntando exatamente o que ele desejava. Lux gaguejou, e então disse que queria apenas parecer apresentável. Essa resposta fez com que ambas as garotas o olhassem com olhares fulminantes. Melon disse a Morgan que Lux tinha um QI de moda de 5, e que ela achava que ele era uma porcaria. Morgan sussurrou em resposta, mencionando que já tinha contado isso para ela. Lux, por outro lado, perguntou-se o que tinha feito de errado. Bem na hora, Melon zombou de Lux por não se importar com a aparência e simplesmente querer parecer apresentável. Esses pensamentos o levaram à situação em que ele estava. Lux tremeu, tentando explicar que não tinha dito aquelas coisas. As garotas ficaram furiosas, pregando que estar na moda não poderia ser conquistado da noite para o dia. Estar limpo e parecer limpo eram coisas completamente diferentes. Lux ficou sobrecarregado pela agressividade delas e pediu desculpas, preocupado por sua ingenuidade. Então, implorou que elas lhe ensinassem o básico de moda do zero. Bro foi intimidado a passar por uma transformação. Após esse incidente horrível, Melon fez uma transformação em Lux. Ela cortou o cabelo dele, fez ele experimentar diferentes produtos e também depilou suas sobrancelhas. Quando a noite chegou, Lux relaxou com uma máscara facial. Pensando que ser fashion era difícil, isso fez com que ele empatizasse com modelos masculinos, pois eles pareciam dedicar muito trabalho a si mesmos. Ele tinha muito a fazer, e se abaixasse a guarda, poderia virar tapa-olho do Rei Demônio. Nesse momento, Lux se lembrou de alguma coisa ao mencionar o Rei Demônio. Muitas pessoas tinham medo do seu olho maligno, e acima de tudo, isso não combinava com personagens comuns. Se ele pudesse se lembrar, o Rei Demônio no jogo nem sempre usava o olho maligno o tempo todo. De repente, Morgan entrou em seu quarto, querendo perguntar sobre os planos para o dia seguinte. Para sua surpresa, ela o viu tentando falar com seu olho maligno, pedindo que ele se acalmasse. Ela perguntou o que ele estava fazendo. E ele explicou que tinha mais apenas tentando ver se conseguia desligar seu olho maligno. Morgan se perguntou se era possível. E Lux disse que não seria fácil, mas que era possível. Ao ouvir isso, Morgan se ofereceu para ajudá-lo a pesquisar o assunto. E assim, a rotina diária de Lux ficou mais ocupada. Um dia, ele se preparou para um grande evento. Vestiu seu melhor terno e se arrumou, deixando as empregadas encantadas. Despediu-se delas. Mas as empregadas não conseguiam deixar de ficar chateadas com sua partida, chegavam até a perguntar quando ele voltaria. Lux ficou surpreso, e então, explicou que iria derrotar alguns monstros. Nesse momento, Lux percebeu que Morgan tinha razão, aparências realmente importam. As camareiras continuaram a elogiá-lo, especialmente seus belos olhos azuis. Morgan ficou orgulhosa por testemunhar sua criação. Mas começou a ficar preocupada à medida que as meninas se ofereceram para lavar suas costas. Ela rapidamente entrou em ação, afastando as camareiras e dizendo para elas não se deixarem levar. Morgan aqui, protegendo seus privilégios de esfoliação. O plano de personagem de Mob de Lux avançou mais um passo. E após vários meses desde sua reencarnação, ele saiu para derrotar monstros. Uma das personagens principais de Blaze Fantasy, Elisa Carroll, logo encontraria Lux cara a cara. No território de Zeldia, na antiga capital de Gran Roselio, Lux estava acompanhado por Joris. A subjugação dos monstros terminou muito mais cedo do que ele esperava. Joris concordou, mas achava que não tinha sido um treinamento adequado para o jovem mestre. Nesse momento, uma garota se aproximou de Lux, perguntando se ele era da família Zeldia. De repente, Joris e os outros soldados se ajoelharam diante da presença da garota, surpreendendo Lux. A garota, Alessia, sorriu para Lux e disse que era bom vê-lo novamente. Lux não esperava encontrar um personagem que aparecesse no jogo principal. Essa garota era ninguém menos que Alessia Coral, filha da família Coral, uma das 3 grandes. Ela era a irmã mais velha da heroína principal, Elisa Coral. A ideia de Alessia ser a irmã mais velha de Elisa deixou Lux nervoso de repente, mas ele tentou se acalmar. Ele gaguejou, lutando para cumprimentá-la. Alessia perguntou se ele era realmente Lux, pois percebeu mudanças nele.
Ela se inclinou para mais perto, deixando Lux ainda mais inquieto. No entanto, Alessia não se incomodou com a aproximação, e começou a provocá-lo por ele ter ficado bonito. Isso fez Lux se sentir animado por dentro, sabendo que tinha trabalhado duro para se melhorar. Naquele instante, Alessia mencionou que sua irmã Elisa também estava com ela. Lux ficou surpreso, pois não esperava encontrar Elisa tão cedo. Então, Alessia chamou por Elisa, pedindo que ela se aproximasse e dissesse oi. Enquanto isso, Lux começou a ficar nervoso, dizendo a Alessia que não estava pronto ainda. Nesse momento, Elisa saiu de trás de um esconderijo e caminhou em direção a eles. Cada passo que dava fazia Lux suar de expectativa. Ela manteve a cabeça baixa e perguntou à irmã o que ela queria. De repente, o comportamento tímido desapareceu de uma hora para outra, e ela começou a reclamar de a irmã ser barulhenta demais. Ela balançou a cabeça, deixando claro que não queria dizer oi. Alessia riu, pedindo desculpas a Lux pelo comportamento de sua irmã. No entanto, Lux não se incomodou com sua atitude de marra. Em vez disso, ele ficou maravilhado. Lágrimas começaram a surgir em seus olhos ao compreender a situação. Aquela era Elisa, e ela nunca ficaria doce com alguém além do MC. Essa atitude teimosa era realmente a Elisa que ele conhecia. De repente, Alessia pediu a Lux que fizesse companhia a Elisa. Lux ficou chocado por um momento, mas percebeu que, talvez isso não fosse tão ruim assim. Ele precisava aproveitar aquela oportunidade para evitar um futuro vilanesco. Precisava conquistar a confiança de Elisa, então se aproximou dela casualmente, dizendo que fazia muito tempo que eles não se viam. Elisa apenas o olhava, fazendo-o perceber que talvez tivesse sorrido demais. Elisa permaneceu calada. Então perguntou quem ele era. Lux ficou desesperado e, desesperadamente, afirmou que era Lux Zeldia. Elisa não podia acreditar que ele fosse o Lux que ela conhecia, lembrando de como ele costumava parecer. Enquanto observava as mudanças em sua aparência, Lux nervosamente tentou dizer que ela estava muito perto. Foi então que Lux percebeu que Elisa não era como a irmã dela. Ela gostava de olhar de cima para baixo para os outros. Sua interpretação foi perfeita, e ele estava convencido de que Elisa era exatamente assim. De repente, Elisa se inclinou mais perto, interrogando-o sobre algo que ela havia notado. Ela perguntou onde estava seu olho maligno, e Lux explicou que podia desativá-los. Elisa então disse a ele que, se tivesse feito isso mais cedo, não teria passado por nenhum problema. Lux ficou surpreso. Percebendo que Elisa poderia estar preocupada com ele, ele a chamou de gentil por fazer isso, o que deixou Elisa envergonhada. Ela gritou que ninguém estava preocupado com ele. Depois, ela reconsiderou sua declaração, percebendo que usar ninguém seria um exagero. Uma garota tentando ser tóxica, mas foi atingida pela atualização de empatia. Lux sentia um calor por dentro, feliz por Elisa ter sido boa o tempo todo. Elisa ficou vermelha com um sorriso constante de Lux. Então, ela o empurrou e o alertou para parar. Mais tarde, os dois deram um passeio pela região. Elisa perguntou sobre seu treinamento com a espada, e então zombou dele, pelo interesse repentino. Lux, por outro lado, estava preocupado que pudesse ficar viciado em ser desprezado por Elisa. Justamente nesse momento, Elisa lhe disse que tinha curiosidade sobre isso, e queria que ele mostrasse. Lux não podia acreditar que ela estivesse interessada, mas Elisa explicou como ele estava tão desgrenhado há um ano, finalmente. Lux concordou em mostrar o movimento que havia aprendido e praticado recentemente. Ele de repente se lançou para frente com velocidade e força incríveis, impulsionando-se do chão com potência suficiente para gerar uma onda de choque no ar. Elisa, que estava perto, ficou visivelmente surpresa com a ação repentina dele. Ela gaguejou, perguntando o que tinha acabado de testemunhar. Ela nem conseguiu ver nada. Perguntou quanto ele tinha feito em tão pouco tempo, mas Lux não respondeu. Estava demasiado imerso em sua performance e percebeu que aquilo parecia errado. Ele então apontou para as consequências de sua ação, onde uma parede próxima estava rachada e danificada. Elisa ficou surpresa, mas sua expressão mudou repentinamente, como se reconhecesse sua habilidade. Ela lhe disse que ele fez um bom trabalho pelo Lux que ela conhecia. Mais tarde, Lux perguntou a Elisa por que ela estava no território de Zeldia, e ela explicou que veio ver Sua Alteza. Lux hesitou por um momento. Perguntando se ela se referia ao príncipe do país, Elisa ficou preocupada, perguntando quem mais poderia ser. Os olhos de Elisa de repente começaram a formar corações,
dizendo que Sua Alteza era realmente maravilhoso. Naquele momento, Lux lembrou-se de que Elisa estava apaixonada por Sua Alteza naquela época. Justamente então, a expressão de Elisa ficou amuada. Sua irmã mais velha não lhe contou nada, e ela estava tentando encontrar o príncipe. Elisa perguntou se a situação era terrível, mas ele estava demais perdido em seus pensamentos para responder. Ele começava a juntar as peças de tudo, e tinha uma sensação ruim a respeito. Justamente então, Elisa se perguntou onde estava sua irmã mais velha. Ela decidiu procurá-la, mas Lux a impediu. Ele sugeriu que, se as duas estavam planejando se encontrar, isso poderia sugerir que já eram amantes. Elisa ficou surpreso, então olhou para ele ingenuamente, perguntando por quê. Lux hesitou em responder, especialmente quando ela questionou com olhos tão inocentes. Ele se perguntou como deveria responder, mas Elisa não esperou por ele e decidiu partir. Ele lhe pediu para esperar, mas ela apenas o alertou a parar de segui-la. Nesse momento, os olhos de Elisa se arregalaram de choque ao testemunhar algo. Lux fazia uma péssima leitura do que sentia desde o começo. Elisa flagrou a irmã dando selinho com o príncipe. Ela ficou abalada, perguntando a si mesma o que elas estavam fazendo. Seguiu o navio e acabou naufragando. Enquanto isso, Lux sentia a tensão, pensando consigo mesmo que aquilo era o pior. Alessia e o príncipe eram colegas de classe e amantes, e haviam ficado noivos há alguns anos. Naturalmente, Elisa não era interesse amoroso do príncipe. E se Lux tivesse que dizer, seria seu amor não correspondido. E agora, Elisa os havia seguido no encontro secreto. Então, Alessia colocou o obstáculo para Lux. Nesse momento, Lux tentou chamar por Elisa, mas ela já estava no fundo do poço, dizendo que sabia que não era boa o suficiente. Seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber que não poderia vencer sua irmã. Lux ficou pasmo. Lembrando que a sensação de inferioridade de Elisa em relação à irmã era um elemento inevitável em seu caráter. Sua irmã, Alessia, era a super-humana perfeita. Ela era excelente em tudo. Seja nos estudos ou na magia, além disso, tinha uma personalidade de bom coração, algo que todos adoravam. Elisa, por outro lado, não era tão habilidosa quanto a irmã. Em comparação, o físico de Elisa tinha ficado cada vez mais pouco atraente. A irmã foi nerfada no útero. Quando a campanha do jogo começou, Elisa foi salva ao conhecer o protagonista. Até lá, ela deveria suportar mais 5 anos. Lux olhou para ela com determinação, torcendo mentalmente por ela. No entanto, ficou preocupado quando ela começou a chorar. Naquele momento, ele percebeu que fazer ela esperar 5 anos na agonia seria brutal. Elisa se sentiu patética, aceitando que não haveria uma maneira de vencer sua irmã. Lux disse que isso não era verdade, e ela não estava perdendo para ninguém. No entanto, Elisa estalou, perguntando o que ele sabia sobre ela. Lux respondeu que conhecia ela na verdade, ele sabia tudo sobre ela. Elisa ficou confusa então, ela o alertou para não falar com ela daquele jeito, pois dava arrepios nela. Lux argumentou que estava falando sério, o que só deixou Elisa mais raivosa. Ela exigiu que ele lhe dissesse onde ela era melhor do que sua irmã mais velha. Lux respirou fundo, então tentou explicar. Ele sabia que, como aristocrata, Elisa trabalhava secretamente duro com a espada. Ela não era boa, mas precisava continuar tentando para proteger seu povo. Elisa franziu a testa, olhando para suas mãos calejadas, que refletiam a dura realidade. Lux continuou dizendo que sabia que ela tratava seus servos igualmente, independentemente do status deles. Ele sabia que ela era gentil com animais e crianças. Depois de rir de repente, ela arrumava uma expressão de raiva para esconder sua vergonha. Usava palavras duras, mas ele sabia que, na verdade, ela se arrependeria depois. Lux lembrou Elisa de que não se tratava de ganhar ou perder, ela tinha qualidades únicas que ninguém mais tinha. E eram essas coisas que ele amava nela. Lux gritou isso o mais alto que pôde, transmitindo o sentimento dos outros jogadores lá fora. Parecia satisfeito com sua performance, mas Elisa estava apavorada. Naquele momento, Lux percebeu que exagerou, era demais, até mesmo para ele então. Elisa começou a ficar vermelha, dizendo que ele era assustador. Lux, por outro lado, sentiu como se estivesse derretendo, reconhecendo as palavras de Elisa. Mas ela de repente se virou para ele com um sorriso grande dizendo que estava se sentindo um pouco melhor. Ela lhe agradeceu, o que de alguma forma aliviou Lux.
Agora que ela estava melhor, ele insistiu para que ela fosse com ele. Ele a segurou pela mão, arrastando-a consigo. Elisa ficou chocada, perguntando para onde estavam indo. Ele apenas sorriu enquanto corriam, dizendo que buscavam vingança pela frustração que ela sentia. No fundo da mente de Lux, ele sabia que faria qualquer coisa por sua heroína. Lux decidiu preparar tudo para Elisa. Corressem até onde estavam Alicia e o príncipe. Fingindo ser crianças que não sabiam de nada, era um ataque sutil para o bem de Elisa. Ele também queria que ela conversasse com o príncipe o máximo possível. Mas isso só soava bem na cabeça dele. De repente, sussurrou no ouvido de Elisa que ela não estava falando com um príncipe de verdade, o que a chocou. Suas bochechas ficaram vermelhas, e ela lhe pediu para não sussurrar no ouvido dela do nada. Lux ficou surpreso com o comportamento dela e se perguntou o que isso poderia significar. No entanto, ele ignorou o pensamento, convencido de que Elisa estava apenas nervosa na frente do príncipe. Com uma ponta de dúvida na mente, seu primeiro encontro com a heroína chegou ao fim. Mais tarde, Lux e seus companheiros viajaram de volta para casa. Enquanto ele estava dentro de sua carruagem, ainda não conseguia acreditar que tinha conhecido Elisa. Ele se perguntava quem encontraria a seguir, e não conseguia esconder sua empolgação. Quando chegou em casa, algo o surpreendeu. Seu irmão Dennis estava chegando. Lux soltou uma sequência de palavrões, dizendo que aquilo era uma história completamente diferente. Morga, que estava perto, tentou chamá-lo com preocupação. O irmão de Lux, Dennis, tinha detalhes desconhecidos sobre ele. A preocupação de Lux era o fato de que sua mãe havia se suicidado devido ao choque de dar à luz uma criança com o olho de maldade. A relação de irmãos entre Lux e Dennis dificilmente poderia ser boa. Lux estremecera ao pensamento, convencido de que seu irmão o odiava. Foi então que alguém apareceu por trás dele, perguntando por que ele o odiaria. A vida de Lux passou diante de seus olhos, vendo seu irmão à sua frente. Tão surpreso, que caiu ao chão, Lux se sentiu desajeitado. Então Dennis assumiu a conversa, pedindo desculpas por ter deixado todos esperando. Depois, sorriu alegremente, anunciando que Dennis Zaldia finalmente tinha voltado. Com pretensão, presumiu que Lux estivesse solitário sem ele, mas disse ao irmão mais novo para não se preocupar, pois finalmente ele tinha retomado. Ele lançou isso com tanto vigor que Lux ficou assustado. Lux esperava uma luta contra o chefe, não uma reunião da Disney Channel. Ele encarou seu irmão com uma expressão de constrangimento, perguntando o que tinha de errado com aquele homem. Ele já tinha dito a mesma coisa 2 vezes. De repente, Dennis ajoelhou-se para garantir seu olhar, apontando algo sobre sua aparência. Lux sabia que ele estava falando sobre seu olho, então tentou se explicar. Contudo, antes que pudesse, Dennis elogiou sua roupa. Satisfeito por estar vestido como um verdadeiro cavalheiro, Dennis ficou tão feliz ao ver Lux agora parecendo com ele. Enquanto isso, Lux se sentiu aliviado, percebendo que seu irmão só estava falando sobre suas roupas. Dennis disse que ele estava maravilhosamente vestido. Então Lux agradeceu. No fundo da cabeça de Lux, ele não podia deixar de perceber que seu irmão era redundante. Enquanto observava o comportamento de Dennis, notou que ele não dava sinais de desgosto por ele. Isso o fez se perguntar se, na verdade, ele era uma pessoa gentil. Mais tarde naquela noite, os 2 irmãos jantaram juntos. Lá, Dennis compartilhou que uma vez teve um amigo que olhava para ele com ciúmes nos olhos. Dennis estendeu as mãos para ele, e na mesma hora, acabou sendo enviado para a diretoria. Disseram que era claramente o filho da família Zeudia. Ele continuou com suas histórias, fazendo Lux perceber que ele falava demais. Lux se perguntou o que havia com seu bordão, que o tinha deixado louco. Além disso, Dennis não tinha feito mais nada além de se gabar. Dennis tagarelava sem parar. Mencionou casualmente algo sobre seu atributo de trovão, o que despertou o interesse de Lux. Lux redirecionou a conversa perguntando ao irmão sobre seu atributo de trovão. Dennis foi explicar que o trovão era um atributo raro, e que, ao longo da história, poucas pessoas tinham utilizado esse poder. Ele se gaba de ser um deles, enquanto exagerava na sua frase de efeito cringe. O Big Brother estava um pouco constrangedor. Enquanto isso, Lux ficou chocado ao descobrir que seu irmão tinha o atributo de trovão. Ele precisava copiar aquilo com seu olho maligno. Não poderia deixar passar uma habilidade tão legal. Nesse momento,
Lux perguntou se poderia ver sua magia de trovão em ação, mas Dennis disse que só mostraria se surgisse uma oportunidade. Lux insistiu para ver agora. Mas Dennis afirmou que não era algo para exibir. No entanto, Lux não cedeu e lançou um olhar mais fofo para convencer seu irmão. Inevitavelmente, Dennis caiu na sua charme e concordou com o pedido de Lux. Depois do jantar, os dois saíram para o quintal. Lá, Lux perguntou o que ele iria mostrar, e Dennis explicou que começaria com o básico raio. Lux ponderou. Então seus olhos se iluminaram como estrelas, convencido de que era algo incrível. Enquanto esperava, preparou seu olho maligno, pronto para copiar tudo. Dennis levantou seu cetro, anunciando que Lux poderia apreciar sua magia rara. Orgulhosamente gritou: "Raio!" Mas só uma pequena faísca de luz apareceu. Ela desapareceu instantaneamente. Deixando Lux decepcionado, ele sorriu de forma constrangedida, perguntando se era isso mesmo. Dennis não conseguiu acreditar no que aconteceu e olhou para Lux com constrangimento. Lux rapidamente escondeu a decepção no rosto, elogiando o irmão por ter sido incrível. No entanto, Dennis conseguiu ver através das mentiras. Ele fechou os olhos, reconhecendo que havia falhado. No dia seguinte, Lux caminhava pelos corredores com Morga, dizendo o quanto a noite anterior foi uma decepção. No entanto, deu uma chance ao irmão dizendo a si mesmo que era ele quem tinha criado expectativas demais. Nesse momento, viu Dennis saindo de uma sala próxima. Aproximou-se dele e perguntou o que estava fazendo, e Dennis respondeu que era algo bem pequeno. Lux percebeu que Dennis estava suando e tentando recuperar o fôlego. Então, olhou ao redor e se convidou a entrar na sala. Dentro, havia uma quantidade enorme de pistas de magia. Morga perguntou se aquilo era resultado dos treinos de magia de Dennis, e Lux confirmou, sem outra explicação plausível. Seu irmão definitivamente estava se esforçando, mas não havia o que pudesse fazer por ele. Nesse momento, Morga criou fogo na palma da mão, alertando Lux para tomar cuidado. Lux agradeceu e perguntou se aquilo era magia de fogo. Morga respondeu com orgulho que sim. O que chocou Lux. Ele perguntou assustado como ela era capaz de usar magia. Morga hesitou em explicar. Mas a revelação logo veio à tona. Ela comeu o sanduíche. Lux não conseguia acreditar que ela engoliu aquela imitação de comida queimada. No entanto, Morga não negou, e explicou que tinha magia de fogo após consumi-lo. Lux se perguntou como isso aconteceu. Mas, mais importante, por quê? Ele não tinha lembrança disso em sua memória. Com esse pensamento na cabeça, Lux criou outro daqueles sanduíches, decidindo usá-lo. Um mês depois, Lux seguiu seu irmão até o quintal, perguntando o que ele queria mostrar. No entanto, Dennis não respondeu, e apenas lhe disse para seguir. Durante todo esse tempo, Lux vinha misturando cópias de comida na comida de seu irmão no último mês. Se Morga podia fazer isso, certamente seu irmão também poderia. Lux aqui alimentando seu irmão com poções de experiência disfarçadas de queijo grelhado. Justo então, Dennis preparou sua espada e lançou um ataque de trovão do julgamento. O olho maligno de Lux ativou-se, e ele não podia acreditar no feitiço de relâmpago de nível superior que seu irmão acabara de lançar. Um potente clarão de relâmpago surgiu do cetro de Dennis, criando uma cratera enorme no chão. Os olhos de Lux se arregalaram de descrença, dizendo que não havia como. Ele tinha experimentado cópias de comida, mas não achava que aquilo pudesse dar a alguém um poder tão grande. De alguma forma, isso o deixou preocupadíssimo, e ele ainda não conseguia entender como tudo aquilo aconteceu. Enquanto isso, Dennis estava mais convencido do que nunca, alegando ter medo de seu próprio talento. Lux riu desajeitadamente, mas sabia que Dennis realmente merecia elogios. Então, ele olhou para a mão enfaixada do irmão, que refletia seu esforço. E, do nada, Dennis perguntou sobre o olho maligno de Lux. Lux ficou surpreso ao perceber que finalmente haviam começado a falar sobre seu temido olho maligno. Ele então explicou ao irmão que, na verdade, era possível desligá-lo. Dennis perguntou se ele havia conseguido isso sozinho, e Lux confirmou, aproveitando para perguntar o motivo da pergunta. Nesse momento, Dennis disse que ele não deveria se sobrecarregar tanto. Acreditava que Lux era talentoso, mas que deveria sempre lembrar que tinha um irmão em quem podia confiar. Sorriu, reafirmando com orgulho ao irmão mais novo
que sempre estaria ao seu lado. Luke sorriu de volta, reconhecendo a promessa do irmão. Mais tarde naquela noite, Morga elogiou Lux pelo excelente trabalho. Ele se jogou na cama, agradecendo a Morga por ter colaborado. Ela comentou o quanto estava feliz por tudo ter dado certo. E Lux concordou com ela. Ele então se lembrou das palavras de Dennis e ficou aliviado por ter um irmão em quem confiar. Nesse momento, uma criada entregou uma carta dirigida a Lux. Seus olhos se arregalaram. Com entusiasmo, ele segurava a carta, um convite para o 10º aniversário. Era um evento extremamente importante que serviria como prólogo do jogo, reunindo todos os personagens na capital real. Haveria um torneio de esgrima, bailes e uma infinidade de outras atrações. O jogo Blaze Fantasy finalmente estava ganhando vida. Logo, a capital real celebrou seu 10º aniversário. Os funcionários da família Zeldia passeavam pelas ruas movimentadas, admirando o evento lotado. Afinal, era um festival para todo o país. Morga olhou para Lux para ver sua reação, mas ele não estava tão empolgado quanto os outros. Começou a chorar, o que surpreendeu Morga. Descobriu-se que ele chorava por ter chegado tão longe após dias de treinamento constante. Finalmente, havia chegado a hora de começar o Blaze Fun. Pouco depois, todos se reuniram na arena. Era o momento da competição de luta com espadas, e Lux estava entre os competidores que queriam testar suas habilidades. Morga então se curvou diante dele, desejando-lhe boa sorte. De repente, Dennis apareceu sorrateiramente para vê-lo. Lux ficou surpreso, imaginando se ele tinha vindo torcer por ele. E de fato, Dennis veio exatamente para isso. Até trouxe adereços combinando. Ele então disse a Lux que lutasse de uma forma que não envergonhasse a família Zeldia. No entanto, a ironia da frase fez Lux questionar sua escolha de palavras. Nesse momento, Morga anunciou que a tabela do torneio estava pronta. E Lux se aproximou rapidamente para ver. Ele examinou a lista e parou em um nome familiar: Claire. Lux já esperava que Claire Wingate estivesse ali. Ela era uma das principais heroínas de Blaze Fun e filha do general dos Cavaleiros Reais. Suas habilidades com a espada eram as melhores da série. Eles se enfrentariam na final, o que fez Lux se perguntar até onde conseguiria ir contra ela. Nesse momento, ele começou a rir de forma maníaca, assustando Morga. Lux sorriu e corou, mal conseguindo conter a empolgação. Enquanto isso, Morga perguntou se ele estava bem, ao vê-lo chorando e rindo ao mesmo tempo. Depois disso, Lux seguiu para o local da partida. Ao atravessar um túnel, cruzou o caminho com Elisa. Ele disse que fazia tempo, então perguntou por que ela estava por ali. Ela reagiu de forma defensiva, perguntando por que não poderia estar lá. Para sua surpresa, Lux perguntou se ela estava ali para torcer por ele, o que fez seu rosto ficar vermelho. Nervosa, ela explicou que não estava participando da luta com espadas e que tinha tempo livre. Nesse momento, ela parou no meio da frase ao perceber o olhar de entendi que surgiu no rosto de Lux. Ansiosa, ela o alertou para parar com aquilo e disse que ele deveria vencer, pois ela estaria assistindo. Lux sorriu, agradeceu e saiu apressado. Sentia-se feliz. Ao pensar nas pessoas que torciam por ele, o outrora odiado Lux havia chegado até ali, e estava feliz por ter se esforçado tanto. Pouco depois, Lux estava na arena para sua luta. Ele se perguntou quem seria seu primeiro oponente, e ao avistá-lo, notou imediatamente sua espada. O oponente reclamou que haviam colocado um feitiço de prevenção de ferimentos nela, e queria usar uma espada de verdade. Lux permaneceu cauteloso, sabendo que seu adversário era uma figura desconhecida. Então, agiu de forma amigável, dizendo que uma espada real seria ruim, afinal, aquele era um lugar para testar suas habilidades com a espada. No entanto, o oponente advertiu Lux para não falar como se fosse humano, e o chamou de filho do olho maligno. Continuou dizendo que uma abominação como ele era exatamente o tipo de coisa em que gostaria de cravar sua espada. Lux reagiu furiosamente, mas o garoto o interrompeu, dizendo ao árbitro que mantivesse os olhos no de olhos malignos. Em seguida, riu de Lux, dizendo que ninguém sabia que tipo de tática desonesta ele poderia usar. Lux se defendeu, dizendo que jamais faria tal coisa. No entanto, seu oponente apenas deu de ombros, fazendo Lux ferver de raiva. Ele então anunciou que era Lux Zeldia, e que em nome de sua honra, lutaria de forma justa. Seu oponente continuou zombando,
dizendo que um servo do rei demônio não tinha nome digno de juramento. Logo depois, o árbitro anunciou o início da primeira rodada da 12ª luta do torneio de esgrima. O oponente gritou repentinamente, deixando Lux confuso. O garoto então exibiu sua magia, declarando que era hora de exterminar monstros. Dennis ficou impressionado com o poder mágico, e Joris concordou, observando que era superior ao de qualquer soldado deles. O garoto era Gélios Malaysia, descendente de uma família nobre, comparável às 3 grandes famílias. Morga argumentou que, em termos de poder mágico, Lux era igualmente talentoso. Joris concordou, acrescentando que o poder mágico de seu olho maligno estava em um nível diferente. No entanto, seus olhos se arregalaram de choque ao perceber que Lux não estava usando seus poderes mágicos. Gélios perguntou a Lux se ele estava intimidado pelo seu poder mágico. Em seguida, comentou que teria preferido uma espada de verdade para enfrentar um monstro de olhos malignos. Dennis alertou seu irmão para tomar cuidado. Enquanto Morga e as outras criadas ofegaram, Gélios avançou contra Lux, dizendo para ele receber a fúria de seu golpe hipercortante. Para sua surpresa, Lux aparou o ataque, deixando Gélios e todos os outros chocados. Furioso, Gélios perguntou o que ele havia feito, e Lux concordou em contar. No entanto, zombou do garoto, perguntando se ele realmente queria conversar com a criança de olhos malignos. Gélios praguejou entre dentes. E então, investiu abruptamente com 2 ataques consecutivos de golpe hipercortante. Lux desviou com sucesso de cada ataque. Deixando Gélios se perguntando como aquilo era possível, ele tentou recuperar o fôlego enquanto se questionava por que seu golpe não havia acertado. Enquanto isso, Dennis se perguntava se Lux havia usado algum tipo de magia. Joris, por outro lado, apenas riu. Sabia que aquilo era apenas o resultado do treinamento diário do jovem mestre. Dennis ficou chocado, incapaz de acreditar. O poder de Gélios estava simplesmente sendo evitado pela habilidade de Lux. Na arena, Lux provocou Gélios, dizendo que, embora ele tivesse nascido em uma família privilegiada, jamais o alcançaria apenas com talento em esgrima. Em seguida, ele brandiu sua espada em direção ao rosto de Gélios, fazendo-o estremecer com a força imensa do golpe. Gélios foi lançado para longe e caiu com força no chão. A luta terminou num instante, e Lux foi declarado vencedor. Ele então se virou por um momento e perguntou a Gélios se ele não estava feliz por não terem usado espadas de verdade. Após o combate, Morgan elogiou Lux pelo excelente desempenho. Enquanto Elisa ficou aliviada por tudo ter dado certo, Morgan parecia querer que Elisa fosse tão efusiva quanto ela, mas a nobre hesitou. Nesse momento, Elisa percebeu que Lux estava deixando a arena com aura sombria. Enquanto isso, Lux levou a mão ao olho, refletindo sobre as palavras duras de Gélios. Ao se juntar à multidão, ouviu pessoas comentando sobre como ele derrotou Gélios. Diziam que ele usou o olho maligno para vencer, ou que devia ter recorrido a alguma tática desonesta. Lux ficou abalado, mas disse a si mesmo para não deixar aquilo afetá-lo. Ele simplesmente deixaria que ficassem com a vitória, apesar de acharem que ele havia trapaceado. Mais tarde, Lux voltou para a segunda partida, mas o árbitro lhe disse que seu oponente havia desistido. Ele venceu por desistência, e o mesmo aconteceu na terceira partida. Isso fez se perguntar por que ninguém queria enfrentá-lo. Nesse momento, 2 garotos riram de Lux, dizendo que ele era o desprezível portador do olho maligno. Lux explicou desesperadamente que não havia usado seu olho maligno, o que só fez os garotos rirem ainda mais. Lux insistiu que realmente não havia usado seu olho maligno, mas os garotos apenas se afastaram ainda mais dele. Eles acreditavam que ninguém gostaria de lutar contra um sujeito estranho com um olho maligno, e que ele deveria ter desistido. Lux estava arrasado, levantando a mão em direção ao olho. Ele imaginou que realmente não podia mudar o destino. Foi reencarnado e achou que poderia recomeçar. Mas quão diferente ele era dos velhos tempos. Lux saiu lentamente do local, pensando ser o único que acreditava que chegaria tão longe. Mais tarde, a partida final começou. Lux havia vencido por desistência, exceto em sua primeira luta. Seus apoiadores o observavam com preocupação, percebendo que ele não estava tão animado quanto antes. O árbitro então anunciou que sua oponente havia vencido todas as lutas em questão de segundos, e ela não era ninguém menos que Claire Wingate. Lux se perguntava onde ela estava.
E começou a temer que nem ela quisesse enfrentá-lo. Então, do nada, Claire pediu desculpas pelo atraso. Ela saltou para dentro da arena, surpreendendo Lux. A irmã estava atrasada. Mas ainda chegou a tempo de competir. Ela não teve a chance de se aquecer para a partida, então estava apenas relaxando um pouco. Em seguida virou-se para Lux e se apresentou como Claire Wingate. Perguntou se ele era Lux Zeldia, mas ele não respondeu. Em vez disso, Lux perguntou se ela tinha certeza de que queria enfrentá-lo. Claire ficou em silêncio por um momento. Então disse que tinha uma condição, antes que pudesse dizer qual era. Lux, ansioso, prometeu não usar táticas desleais e que lutaria de forma justa. No entanto, Claire tinha outra coisa em mente. Ela só queria que ele desse o seu máximo. Ele não se esforçou totalmente em sua primeira luta. O que deixou Claire feliz era exatamente como ela esperava. Ela também o desafiou a usar seu olho maligno, deixando Lux confuso. Ele hesitou. Mas Claire o interrompeu e o lembrou de se entregar por completo. Lux cedeu. Então ativou seu olho maligno. De repente, ficou consciente e perguntou se aquilo não era assustador. Claire apenas riu e disse que não, acreditando que era igual ao dela. Lux perguntou o que ela queria dizer. Então ela se aproximou muito de seu rosto, explicando que ambos tinham olhos diretos que buscavam força. Ela reiterou que também tinha os mesmos olhos. Sem desviar o olhar, perguntou se estava errada. Lux ficou sem palavras, olhando de volta para ela enquanto murmurava seu nome. Claire, então, virou as costas para ele, dizendo que seu olho maligno não importava. Ela rapidamente tirou sua capa, desafiando-o a mostrar sua verdadeira espada. Lux sorriu, lembrando-se de que Claire sempre fora assim. Em seguida, o árbitro mandou que tomassem suas posições. Num instante, ambos emitiram auras incrivelmente fortes, demonstrando suas habilidades. Lux agradeceu Claire de forma brincalhona. Depois a avisou que daria tudo de si por ela. Claire não recuou, dizendo que estava ótimo e que deveriam se divertir. Afinal começou, e os dois avançaram com determinação, decididos a deixar o confronto de lâminas definir o ápice. A partida teve início, e todos estavam tensosos. 2 espectadores comentaram que a luta final era entre a filha do comandante dos cavaleiros e o garoto do olho maligno. Um deles perguntou se não tinha sido fácil. Já que ouviu dizer que Lux havia trapaceado, furiosos, começaram a zombar, mandando o garoto do olho maligno sumir e perder logo. Morga e Elisa ouviram os comentários cruéis, e não puderam deixar de se preocupar com Lux. Enquanto isso, Lux disse a si mesmo para não ligar para os haters e focar na luta. Ele responderia aos sentimentos de Claire dando tudo de si. Nesse momento, ele e Claire cruzaram espadas. Nenhum dos dois querendo ceder. Eventualmente, se separaram, tentando recuperar a postura. Lux ficou um pouco nervoso, mas já esperava que Claire fosse tão forte. Se baixasse a guarda por um instante, ela o derrubaria na hora. Foi então que o movimento de Claire deixou Lux atônito. Ela perguntou por que ele estava tão surpreso, sem perceber que estava se movendo tão rápido, que Lux mal conseguia entender o que estava acontecendo. Lux ficou ainda mais tenso, sem acreditar que Claire ainda nem tinha usado todo o seu poder. Nesse momento Claire virou as costas para ele, e Lux a chamou. Claire olhou para ele de forma sombria, lembrando-o de que já tinha dito, para ele lutar com tudo o que tinha dito. Ela começou a reclamar, dizendo que ele estava a entediando. Lux tentou recuperar o fôlego e perguntou se ela estava falando sério. Ele estava lutando com tudo o tempo todo. Foi então que começou a se concentrar de verdade, lembrando-se de que ainda não tinha feito isso. Pediu desculpas a Claire, dizendo que estava usando apenas cerca de 80% de seu poder. Claire ficou desconfiada e perguntou se ele estava falando sério. Então Lux voltou atrás rapidamente e admitiu que só tinha mostrado 50%. Ela ficou aliviada ao ouvir aquilo. Lux então prometeu que daria tudo de si dali em diante, e disse que Claire também deveria se esforçar ao máximo. Claire permaneceu cética, mas reconheceu suas palavras. De repente, ela ficou séria e disse a Lux que estava contando com ele. Então do nada, Claire avançou em sua direção com uma velocidade impressionante, dizendo que não queria que ele perdesse logo de cara a ele. Lux ficou atônito, surpreso com a velocidade dela, que mal conseguiu acompanhar. Claire expirou e desferiu um golpe extremamente poderoso. Lux conseguiu a parar com sua espada, mas foi forçado a cair de joelhos. Nesse momento,
Lux percebeu que a espada de Claire se movia como se ela estivesse dançando. A multidão explodiu em aplausos, gritando o nome de Claire. Enquanto isso, Morga e Elisa estavam desesperadas, sem conseguir imaginar o que aconteceria se a luta continuasse. Dennis, por outro lado, perguntou a Joris se Lux ficaria bem. Joris acreditava que ele não duraria muito, mas que conseguiria aguentar e ainda tinha uma chance de vencer. Na arena, Lux lutava para resistir aos ataques implacáveis de Claire. Claire perguntou se ele tinha certeza de que queria terminar a luta daquele jeito, o que, de alguma forma, deixou Lux surpreso. De repente, Claire se moveu tão rápido que parecia estar se teleportando. Ela perguntou se Lux conseguia ver, mas ele ainda estava tentando processar o que acabara de acontecer. Claire estava ali operando em Syncog, enquanto Lux ainda preso em plano pré-pago. Da plateia, Dennis gritou que Claire estava atrás de Lux. As garotas também estavam apavoradas, gritando o nome de Lux com preocupação. Enquanto isso, Claire fechou os olhos em desapontamento, dizendo que era uma pena. Ela se preparou para desferir o golpe final e comentou que esperava uma luta melhor da parte dele. No momento em que balançou sua espada, Lux saltou inesperadamente, desviando por pouco do ataque. Claire ficou chocada, assim como os espectadores. Lux então pediu desculpas a Claire, admitindo que havia sido entediante. De repente, ele revelou seu olhar maligno e disse que precisava de tempo para se ajustar ao poder total dela. Claire sentiu o peso da aura dele, o que a deixou tensa. Enquanto isso, Lux assumiu sua postura de combate, dizendo que era hora de lutar com tudo. Num instante, ele avançou de onde estava, balançando sua espada contra Claire sem hesitação. Claire conseguiu desviar o ataque. E percebeu que Lux havia copiado sua dança da espada. Lux pediu desculpas, explicando que era assim que o olho maligno funcionava. O cara simplesmente partiu direto para o plágio. No entanto, Claire apenas zombou, se perguntando por que ele estava se desculpando. Era exatamente isso que ela queria, e isso tornava Lux muito mais interessante. Enfrentando seu mestre de esgrima, seu pai e o comandante dos cavaleiros, quando percebeu, eles já não eram páreo para ela. A espada que ela amava tanto havia se tornado algo que dominava em solidão. Por isso, ela esteve esperando todo esse tempo. Ela conseguiu pousar com segurança após desviar o ataque de Lux. Lux ficou surpreso ao perceber que a postura dela havia mudado mais uma vez. Nesse momento, ela saltou no ar e desferiu um golpe devastador, fazendo o chão sob eles rachar. Lux conseguiu parar o ataque, mas não podia negar que foi um golpe poderoso, completamente diferente do que ela havia mostrado instantes antes. Foi então que Lux se perguntou se Claire havia desenvolvido uma nova técnica de esgrima no meio da batalha, uma que o superaria. No entanto, ele não recuou. Se era assim que Claire pretendia jogar, ele a venceria em seu próprio jogo. Apertou firme sua espada e a chocou contra a de Claire. O impacto foi tão forte que gerou uma explosão. Ensurdecendo os espectadores, instintivamente, eles cobriram os ouvidos, perguntando o que havia sido aquele som. Claire cambaleou com o efeito da explosão, sem acreditar que Lux havia enfrentado seu novo movimento de frente. Lux apenas piscou para ela, dizendo que, se ela pretendia superá-lo, ele usaria seu olho maligno para alcançá-la lá. Os olhos de Claire se arregalaram de empolgação ao dizer que ele era o melhor. Ela mal podia esperar para continuar, até que um deles caísse. Lux estava ansioso para realizar seus desejos, e prosseguiu com a luta. Eles não ousavam desperdiçar um segundo, e continuavam trocando golpes com toda a intensidade. Os espectadores se perguntavam o que estava acontecendo naquela luta, pois era incrível demais, nunca tinham visto nada parecido. Enquanto isso, Morga percebeu a mudança na energia da plateia. Elisa, por sua vez, estava ocupada, torcendo por Lux. Dennis comentou que Lux e Claire estavam evoluindo à medida que lutavam, e que era uma combinação magnífica de ataque e defesa. Joris concordou. Mas o momento decisivo de Lux ainda estava por vir. Nesse momento, Lux se perguntava o quão forte eles poderiam se tornar. Enquanto Claire se concentrava em como aquela luta estava divertida, ele também se questionava se seu olho maligno ficaria mais poderoso. Claire não tinha outro pensamento em mente, apenas que estava se divertindo. Ela só podia desejar que todos permanecessem assim para sempre. No entanto, a luta precisava terminar de algum jeito, e Claire foi declarada a vencedora.
Lux estava imóvel, deitado no chão. Não conseguia mover o corpo, porque havia ultrapassado seu limite físico. Então, Claire se deitou ao lado dele, falando animadamente sobre como a luta tinha sido divertida. Foi realmente uma grande batalha, e Lux concordou. Logo depois, Claire se sentou e pediu para Lux lutar com ela novamente. Lux ficou surpreso. Então, Claire esclareceu que queria apenas um treino comum. Lux apenas riu sem jeito, achando que eles já tinham terminado um. Mesmo assim, ele sorriu e disse que seria uma honra, isso claro, se ela estivesse bem com ele. Claire perguntou se ele tinha certeza. Então, ela se jogou em um abraço apertado. Disse o quanto estava feliz, sem perceber que Lux estava desconfortável. Ele não se lembrava dela ter esse lado tão infantil. Mas parecia que ele havia correspondido às expectativas dela. Enquanto Claire continuava abraçando Lux, o árbitro se aproximou, avisando que a cerimônia de premiação começaria em breve. Lux estava saindo da arena quando o árbitro o deteve e perguntou para onde ele ia. Lux respondeu que, sendo tão impopular, sua presença estragaria a cerimônia de premiação. No entanto, Claire duvidou de suas palavras, observando a multidão enquanto falava. Confuso, Lux olhou para trás e viu toda a arena aplaudindo os dois. Os espectadores que antes o vaiavam agora, o olhavam de forma diferente, elogiando sua atuação na luta, pediram desculpas por tê-lo vaiado e elogiaram tanto ele quanto Claire. Naquele momento, Lux não ficou feliz com a mudança repentina de atitude da multidão, na verdade achou que estavam sendo egoístas. Mas ele estava tão concentrado em sua própria luta que nem sequer ouviu as vaias. Ainda assim, ficou satisfeito. Todos mudaram de ideia e não negaram o que haviam feito. Em meio à multidão em êxtase, os fiéis apoiadores de Lux comemoravam sua vitória. Dennis permanecia ereto, orgulhoso, grato por poder chamá-lo de irmão. Joris fez um aceno casual de aprovação. Reconhecendo o bom combate, Morgan achava que Lux era simplesmente incrível. Elisa, por outro lado, sentia apenas preocupação. Então, em meio ao entusiasmo que começava a se dissipar, Lux e Claire se aproximaram e apertaram as mãos. Ele expressou sua gratidão por ela tê-lo salvado, e ela respondeu com um sorriso caloroso, dizendo que foi um prazer, e que realmente havia gostado da luta.